Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 8. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é a composição e decomposição de números naturais. Os objetivos da nossa aula são entender o valor relativo dos algarismos, compor números naturais até 5 ordens e decompor números naturais até 5 ordens. Vocês viram que na aula passada nós falamos da organização do número, né? Que o número pode ser formado por um ou vários algarismos. E cada algarismo representa uma quantidade, um valor. Nós temos um valor relativo ali, tá? E hoje nós vamos falar exatamente dessa atividade. Então, quando nós procuramos e nós temos fazer a decomposição ou a composição desses números, nós trabalhamos com esses valores relativos. Quanto cada algarismo desse representa, ok? Então, observem aqui no exemplo que a professora trouxe para vocês. Nós temos o número 423. Cada algarismo que forma esse número tem um valor relativo. Por exemplo, aqui eu tenho 4 centenas, que representa 400. Aqui eu tenho 2 dezenas, que representa 20. Aqui eu tenho 3 unidades. Portanto, eu tenho 423. Escrito por extenso, eu tenho lá 423, ok? Então, quando na tua atividade aparecer qual é o valor relativo de cada algarismo, você precisa ver o valor posicional, onde ele está posicionado, quanto ele vale, quanto ele representa nesse número, tá? Aqui, um número um pouquinho maior, o número 2.347. Cada um deles também tem um valor relativo. O 2 aqui representa 2 unidades de milhar, então 2.000. O 3 representa 3 centenas, então 300. O 4, 4 dezenas, então 40. O 7, 7 unidades. Eu leio e escrevo ele desta forma, 2.347. Se eu perguntar qual é o valor posicional ou valor relativo do algarismo 3 nesse número, você vai me responder, ele vale 300 ou 3 centenas. Se eu perguntar para você quanto vale o algarismo 4 nesse número, você vai olhar lá, ele representa 4 dezenas, então 40. Esse é o valor relativo desse número, certo? Vamos problematizar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho como é que a gente pode fazer algumas análises e algumas questões que podem aparecer para vocês no decorrer dos estudos. Vamos ver se você descobre a população de São Bento do Sul segundo o IBGE em 2020. A população é formada por 80 unidades de milhar, 5 unidades de milhar, 4 centenas, 2 dezenas e 1 unidade. Professora, eu não sei que número é esse. Como é que eu vou descobrir? Olha só, nós falamos do valor relativo. Então, vamos pensar um pouquinho. A professora falou em 80 unidades de milhar. 80 unidades de milhar. Então, eu acho que é 80.000. Ok? Mais 5 unidades de milhar, mais 5.000. Mais 4 centenas, 400. 2 dezenas, 20. E 1 unidade de milhar, 1 unidade. E agora? Aqui é 1, 2, 4,
5, 8. Olha só, qual é o valor, qual é o número que nós temos aqui? 85.421. Essa é a população, ou era a população, né, de São Bento do Sul, contada, né, pelo IBGE em 2020. Ah, professora, mas eles não vão escrever dessa forma. Não vão? Claro que não, mas é um treino que nós podemos fazer, até uma atividade que você mesmo pode brincar de fazer, né? Quando você vai conversar com o teu colega, vai estudar sobre esse assunto, tá? Então, dentro do quadro de valor posicional, como é que eu vou ver esse número? Eu posso colocar dentro do quadro do valor posicional, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Vou posicionar 8, 5, 4, 2, 1. E agora vejam se ele corresponde ao mesmo número que nos foi colocado antes. 8 equivale a 80 mil, o 5, 5 mil, o 4 equivalente a 400, o 2, 20 e o 1, 85.421. Lemos e escrevemos desta forma, tá? Então, é assim que nós vamos trabalhar a questão do valor posicional, para fazer a composição e decomposição dos números, tá bom? Outra situação ali. E o número? Nesse número, 1783, o algarismo 7 representa qual valor relativo? E agora? 1783. Você pode analisar pela forma que você está lendo, é uma forma de já memorizar o valor posicional, ou nós podemos, então, colocar dentro do quadro de valor posicional, unidade, dezena, centena e milhar. Nesse caso aqui, nós queremos saber sobre o algarismo 7. Ele representa 7 centenas, então, 700. Nós temos ali como opção 7.770 ou 7. Nesse caso aqui, como ele representa 7 centenas, 700 é a resposta correta. Se eu perguntasse para vocês qual é o valor relativo, né, o valor posicional do número do algarismo 8 nesse número. No 8, nesse caso, aqui representa 8 dezenas, então 80. E o 1 aqui representa quanto? 1000. Uma unidade de milhar, então 1000. E o 3, 3 unidades, certo? É dessa forma que nós devemos pensar para responder essas questões, tá? Ali nós temos do valor relativo do 8, que a gente já encontrou. Pessoal, importante, e a prof sempre pede para vocês colocarem o registro no caderno. A data de hoje, o tema da nossa aula e o que vocês aprenderam com a aula de hoje. Deixo para vocês as atividades que nós fizemos ali no Problematizando, que são as questões ali que a professora passou, e eu quero trazer para vocês algumas outras possibilidades de treino desse assunto. Então, vejam lá. Eu quero que vocês me digam qual é o valor que eu tenho da composição desses valores relativos. Observem lá. 300 mais 20 mais 7. E também 200 mais 40 mais 1. E também 30.000 mais 3.000 mais 50. Opa! Você consegue me dizer qual é o valor
qual é o número que eu tenho com essa decomposição aqui? Vamos compor esse número então? Então vamos lá. 300 mais 20, 320. 320 mais 7, 327. Aqui eu tenho 200 mais 40, 240. 240 mais 1, 241. E aqui, 30 mil mais 3 mil, 33 mil. Mais 50, 33.050. Como que eu represento isso? 33.050, certo? Essa é a forma que nós encontramos para fazer a composição desses números, quando eles aparecem numa decomposição. E o contrário também nós conseguimos fazer, quando o número aparece inteiro e nós temos que fazer a decomposição. Então, observem lá, quanto vale a unidade, a dezena, a centena, a milhar e a dezena de milhar. Feito isso, você estrutura a decomposição, como nós fizemos nos exercícios. Combinado? Então tá. Faça esse registro no caderno, é importante esse treino, para que você consiga fazer as atividades propostas e prosseguir nos seus estudos, ok? Feito isso, vai lá fazer a tua atividade com bastante atenção, com bastante cuidado. Faça as correções necessárias sempre que você precisar, para que você tenha tudo certinho no seu caderno para você continuar os seus estudos, ok? Eu fico por aqui e desejo a vocês bons estudos.